Os objetivos dessa aula são conceituar a camada de ozônio, identificar os componentes da camada de ozônio, explicar o processo natural de formação e degradação do ozônio, explicar o balanço da camada de ozônio para a vida no planeta, identificar os impactos das atividades humanas sobre a camada de ozônio e as medidas mitigatórias, e identificar os aspectos ambientais do processo produtivo estudado sobre o efeito estufa e a camada de ozônio. A camada de ozônio é a designação para a camada atmosférica, situada na estratosfera com limites entre 10 e 50 km de distância da superfície terrestre, em que ocorre uma formação do gás ozônio constituído por 3 moléculas de oxigênio. Essa formação ocorre em um ciclo natural de formação e decomposição de ozônio. Essa reação reversível é causada pela incidência de diferentes comprimentos de luz ultravioleta sobre a molécula de oxigênio e também sobre o ozônio. Essa camada retém a maioria da radiação ultravioleta, na faixa do espectro entre 200 e 300 nanômetros. Os gases que compõem a camada de ozônio são o oxigênio e o ozônio. O agente natural que provoca a reação de formação é a radiação solar no espectro ultravioleta já citado. Há mais de 2 bilhões de anos atrás, os primeiros organismos aquáticos começaram a usar a energia do Sol para converter moléculas de água e dióxido de carbono e recombiná-los em compostos orgânicos e oxigênio por meio da fotossíntese. As moléculas de oxigênio resultantes da fotossíntese começaram a se acumular na atmosfera, provocando uma catástrofe ecológica para os organismos anaeróbicos existentes. Como o oxigênio na atmosfera aumentou gradativamente, diminuíram as concentrações de CO2 e metano. A quantidade de ozônio necessária para proteger a vida na Terra deve ter sido formada há 600 milhões de anos. Nessa época, o nível de oxigênio era de aproximadamente 10% da sua concentração atual. Antes desse período, a vida na Terra estava restrita ao oceano. A presença de ozônio possibilitou aos organismos mais complexos sobreviverem, desenvolverem e viver na superfície do solo. A camada de ozônio proporciona proteção aos seres vivos da radiação, que pode causar desde queimaduras na pele, problemas de visão e até efeitos mutagênicos sobre o DNA e, consequentemente, câncer de pele. O ozônio é formado principalmente pela incidência da radiação ultravioleta sobre as moléculas de oxigênio. Quando os raios ultravioleta de alta energia alcançam as moléculas de oxigênio, dividem-na em dois átomos de oxigênio atômico. Um átomo de oxigênio liberado em seguida combina-se com uma outra molécula de oxigênio para formar uma molécula de ozônio. Considerando que há muito oxigênio na atmosfera, os raios ultravioleta de alta energia são quase completamente absorvidos na estratosfera. Como os átomos de ozônio e oxigênio livres são altamente instáveis, reagem muito facilmente com os compostos de nitrogênio, hidrogênio, cloro e bromo, que são encontrados naturalmente na atmosfera. Por exemplo, átomos de cloro podem converter ozônio em moléculas de oxigênio, porém, esta perda de ozônio equilibra a contínua produção do mesmo. A partir de 1970, os cientistas encontraram evidências de que as atividades humanas podiam interferir negativamente no equilíbrio do ozônio. A produção de produtos químicos contendo cloro, tais como os clorofluorcarbonos, adicionou um fator que destrói o ozônio. Os CFCs são compostos constituídos de cloro, flúor e carbono. São moléculas extremamente estáveis e não reagem facilmente com outros produtos químicos na atmosfera mais baixa. Uma das poucas forças que podem quebrar as moléculas de CFC é a radiação ultravioleta. Na atmosfera mais baixa, os CFCs estão protegidos contra a radiação ultravioleta através da camada de ozônio. Contudo, elas são capazes de migrar intactas para a estratosfera. Uma vez na estratosfera, as moléculas são quebradas liberando átomos de cloro. Átomos de cloro livre reagem com as moléculas de ozônio, tendo então um átomo de oxigênio para formar monóxido de cloro e outra molécula de oxigênio. Se cada átomo de cloro liberado a partir de uma molécula de CFC destruísse apenas uma molécula de ozônio, os CFCs não seriam uma ameaça à camada de ozônio. No entanto, quando uma molécula de monóxido de cloro encontra um átomo de oxigênio livre, o átomo de oxigênio quebra o monóxido de cloro, se junta ao átomo de oxigênio, libertando o átomo de cloro, voltando assim para destruir mais moléculas de ozônio. Esta reação acontece repetidamente,
permitindo que um único átomo de cloro possa atuar como um catalisador, destruindo muitas moléculas de ozônio. Porém, átomos de cloro não permanecem na estratosfera para sempre. Quando um átomo de cloro livre reage com gases como o metano, pode ser levado para a troposfera, onde podem ser lavados pela chuva. Logo, se os seres humanos pararem de produzir CFCs e outros produtos químicos que destroem a camada, ela se reparará. Desde o seu lançamento, o Protocolo de Montreal mostrou-se muito eficiente para reduzir a fabricação e o uso de CFC em nível global. No entanto, gases alternativos como HCFC, HFC e PFC ainda ameaçam a saúde climática do planeta. A eliminação de 97,5% do HCFC está programada para ocorrer em 2030, restando eliminar o consumo residual de 2,5% no setor de serviços até 2040. Através de acordos, foi possível no Brasil evitar a emissão de aproximadamente 43 mil toneladas por ano de CFC, equivalentes a aproximadamente 360 milhões de toneladas de dióxido de carbono. Nas últimas aulas, dentre outros conteúdos, você viu a composição da atmosfera, o efeito estufa e agora a camada de ozônio. Será que os ciclos biogeoquímicos dos elementos envolvidos também são importantes no estudo? Responda essas perguntas e acompanhe a próxima aula. Quais processos produtivos e ações humanas contribuem para a destruição da camada de ozônio? Quais as estratégias mundiais e ações do governo brasileiro para contribuir com a eliminação das substâncias capazes de causar depressão no ozônio estratosférico? Esta aula possui fins meramente educativos e não visam o lucro.